Olá, meus irmãos, meus amigos, amantes da Palavra de Deus e alunos da EBD. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da EBD CPAD, lição 13 deste domingo, 25/9/2016, cujo tema da lição é o desafio da evangelização. E a lição de hoje, ela tem a mensagem epigrafar: a evangelização nesta última hora. O texto, o texto áureo da lição está pautado no livro de Marcos, no capítulo de número 16, versículo de número 20, e diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. A verdade prática que como já falamos aqui em vezes anteriores, é a aplicação do texto bíblico na nossa vida cotidiana. Segundo a visão do analista, diz assim: falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Amém? Na sugestão de leitura diária, como sempre costumamos aqui mencionar e está contida na lição, o autor sugere que para segunda-feira a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o plano mestre da evangelização. Na terça-feira vai a sugestão por conta do livro de Marcos, capítulo 15, versículo 20, que traz a visão da grande comissão. Na quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 a 4, vai falar a respeito da igreja missionária. Na quinta-feira, o livro de Atos, também o livro de Atos, capítulo 16, versículo 9, vai mostrar a visão da igreja missionária. Sexta-feira, a sugestão vai para o livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 7, que diz: os ceifeiros da última hora. No sábado, fica por conta do livro de Atos, capítulo 28, verso 31, pregando sem impedimento algum. Como vou me permitir aqui sugerir algo para complementar no primeiro dia da semana, no domingo, estarmos ali em classe, juntinhos, eu e você, lá na nossa classe da EBD, para aprendermos mais das coisas que concernem o reino do céu através da Escola Bíblica Dominical e da lição de número 13, lição final desse trimestre, que finaliza esse trimestre e nos daria assim muita alegria em vê-lo conosco na nossa classe, lá na nossa igreja. Amém? O que vamos ler na nossa classe como leitura inicial, a leitura bíblica em classe, ela está estribada no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 44 a 53, e diz assim: E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco,
Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele apartou-se deles e foi levado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glorificado é o nome de Jesus Cristo. O objetivo dessa lição, meus amados irmãos, pelo menos essa é a visão do autor, o que objeta o autor nessa ementa, é tentar nos fazer entender que a evangelização tem que ser em tempo integral. A lição visa também nos conscientizar da importância de um discipulado integral, substancial, e também vai querer nos mostrar as características dessa evangelização integral. Na parte introdutiva, o que podemos entender é que, segundo o comentarista, o nosso pastor Cláudio Honor de Andrade, que é o autor da revista desse trimestre, os discípulos foram devidamente preparados pelo Senhor Jesus, passado toda aquela temporada juntos e todo o tempo integral, porque o Senhor Jesus estava, os discípulos em tempo integral, os discípulos acordavam e dormiam com Jesus, e iam a todos os lugares onde o Senhor Jesus estava. E segundo o autor, os discípulos foram devidamente preparados, devidamente instruídos pelo Senhor Jesus e orientados a ficarem em Jerusalém até que do alto viesse sobre eles a ação do Espírito Santo, de forma revestindo-os de poder, e com isso
impulsionando-os a evangelizar até os confins da terra. Porque quando você está revestido do poder de Deus, isso é algo muito mais forte que nós, e isso nos impulsiona a falar do amor de Deus, da mensagem de salvação que há através de Cristo Jesus. Importa salientar que essa evangelização integral, ela tem que ser executada de forma simples e com toda eficácia, usando as verdades bíblicas e a palavra da verdade, a palavra de poder da parte de Deus, sem nenhum estardalhaço. Não há necessidade de se inventar nada, como a gente tem visto por aí. Não há nenhuma necessidade de criar situações fantasiosas para se encaixar o Evangelho. No capítulo de número 1 da lição, o autor tenta exposicionar o significado disso que vem a ser evangelização integral, e que nada mais é senão a pregação sistemática do Evangelho e a todos os povos e nações e de formas indiscriminadas, no poder de Deus e revestido pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem ele não adianta você fazer planos mirabolantes, não adianta você traçar estratégias evangelísticas sofisticadas. Nada disso funcionará sem a ação do Espírito Santo de Deus, sem o revestimento de poder. Nós não podemos impor barreiras nem limites para levar a mensagem de Jesus Cristo. Porque, estando desta forma, revestidos de poder, impregnados da palavra da verdade, o Senhor é quem coopera conosco e as almas são acrescentadas aos santos. No tópico 2, o analista trata de discorrer a respeito de discipulado integral, porque requer um discipulado àqueles que são alcançados pela evangelização. E essa evangelização aqui que tratamos é a evangelização integral. Há também a necessidade de um discipulado integral. Como que isso funciona? Jesus, ele discipulou integralmente aqueles 12. E compreendo que isso hoje seria um tanto quanto difícil, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua família, mas no ambiente da igreja é possível sim fazer um evangelismo, um discipulado integral, onde as pessoas vão ter um aprendizado do doutrinamento bíblico, dos princípios doutrinários da Bíblia, e é importante, se faz necessário, entender que princípios doutrinários bíblicos
que a Igreja de Jesus preza não tem nada a ver com o costume que admite as igrejas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Doutrinamento bíblico é tudo o que está reservado na Bíblia Sagrada para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Todas aquelas prescrições bíblicas, batismo, a remissão dos pecados, a vida eterna e por aí vai. Costumes das igrejas são outra coisa. São aquilo que se convenciona as denominações a nível de convivência entre aqueles que são congregados dessa ou daquela denominação. Só que esses costumes eles não podem divergirem do doutrinamento bíblico. Eles têm que estar espelhados no doutrinamento bíblico. Mas nós não podemos interferir. Isso é uma coisa que entendemos, que todo o costume das igrejas, essa ou aquela denominação, tem que estar consubstanciado nos princípios doutrinários da Bíblia Sagrada. Fora isso, fica muito difícil de se entender o comportamento cristão fora, ainda e pautado em costumes denominacionais, mas se não tiver coadunante com os doutrinamentos bíblicos, isso se constitui em uma confusão muito grande. A integração que sugere aqui no tópico 2, ainda no tópico 2, o autor fala a respeito da integração do novo convertido ao ambiente da igreja, ao convívio com os irmãos, ao convívio com o povo de Deus. E essa integração, ela é muito necessária, porque o novo convertido, o novo decidido, ele tem que se sentir em casa. Ele tem que ser acolhido pela igreja. Ele tem que se sentir amado pelos irmãos. Porque o amor que o Senhor Deus colocou na pessoa bendita do Senhor Jesus, esse amor, ele tem que habitar em nós. E o novo decidido precisa ver isso. Não se pode dizer-se cristão e termina os cultos. Cada um vai cuidar da sua vidinha e acabou. Não se pode dizer-se cristão e se preocupar apenas
com o seu umbigo. Então, o autor enfoca isso aqui, que se faz necessária a integração dessas almas que são alcançadas pela evangelização no seio da igreja. Terceiro ponto que ele aborda aqui, ainda no segundo tópico, é treinamento. Ainda na fase da doutrinação e da integração, o novo convertido deve ser treinado a fazer novos discípulos. A gente costuma ouvir muito que é ovelha que gera ovelha. E isso, na verdade, é uma coisa altamente compreensiva e inteligível, porque se algo me preenche, me faz bem, me irradia, eu sinto necessidade de colocar isso para as pessoas, para que elas saibam qual o motivo da minha felicidade, e embora eu esteja vivendo até em dificuldade. Mas elas precisam entender por que muitas vezes eu estou até em dificuldade e sou alegre e sou feliz. Isso é irradiante. Há necessidade de que essas pessoas sejam treinadas para fazerem essa exposição, essa exposição dessa paz, dessa alegria, de uma forma a levar as pessoas a entenderem que isso não provém delas, que tudo isso provém de Deus, provém do céu, do alto. Ainda no quarto ponto aqui, do tópico 2, trata da identificação. Esta fase somente será eficaz se as anteriores forem bem executadas. Verdade. Nada que começou mal pode chegar ao seu final com um excelente resultado nos negócios, na vida conjugal, na vida amorosa, nos relacionamentos. Funciona dessa forma. Mas nós precisamos ajustar as coisas, né? Corrigir, mostrando aos novos convertidos a postura adequada, mostrando com o nosso próprio testemunho, para que possamos ser imitadores do Senhor Jesus, como ser também imitadores dos crentes que são exemplos dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele dizia: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Então isso é importante, que haja uma identificação
entre os cristãos, para que eles possam ter a mesma identidade, para que todos que vejam meu irmão fulano, meu irmão cicrano, possam me ver também. Possam entender, olha, aquele ali é igual a Oswaldo, aquela ali é igual a fulana, porque todos são imitadores do Senhor Jesus. Na síntese do tópico 2, o comentarista fala que a evangelização integral deve ser acompanhada do discipulado integral. Ele casa as duas coisas para que elas possam estar muito bem concatenadas, a fim de, no final, trazer um resultado eficaz. Já no terceiro tópico, o comentarista estabelece a seguinte mensagem: a Igreja da evangelização integral. E ele discorre nesse tópico a importância das ações evangelísticas para que haja uma eficácia do trabalho evangelístico. E ele vai falar, no primeiro ponto, a respeito da promoção. Promover a evangelização, meus amados irmãos, é hoje uma tarefa muito tranquila, porque nós temos meios de comunicações dos mais diversos. Nós temos a mídia, vários tipos de mídia, e com isso facilita bastante a promoção, a difusão dos procedimentos evangelísticos. E isso em tempo integral e em tempo real. Mas que o Senhor, Ele nos capacite, que o Senhor avive a igreja, para que, avivada, as igrejas sejam impulsionadas a chegar até os confins da terra com a mensagem de boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. No segundo ponto, ele fala de comissão. Na evangelização integral, a igreja tem de agir como um agente evangelizador e missionário por excelência. Essa missão de evangelização, meus amados irmãos, ela foi entregue à igreja. Foi a igreja que foi comissionada a fazer essa tarefa. E não tem ninguém que possa assumir essa missão de levar a palavra de Deus, senão aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho, aqueles que tiveram um encontro excelente com o Senhor Jesus, que estão revestidos do poder de Deus e que estão habilitados a levar o Evangelho até os confins da terra,
O comentarista sugere a leitura do capítulo 10 de Romanos, versículo 14 e 15, que vai deixar muito claro essa comissão. No terceiro ponto aqui, ele fala da manutenção. No auge da prosperidade econômica no Brasil, o que fizemos em prol da evangelização mundial? Ele faz esse questionamento aqui, ele faz essa arguição, e nós sabemos que nós tivemos fases muito boas recentemente, num período próximo, muito próximo passado, onde o país experimentou uma prosperidade muito grande, e pouco se fez. As igrejas se fortaleceram, mas pouco se fez pela evangelização mundial em tempo integral. Muitas igrejas se preocuparam muito mais em construírem templos suntuosos para ostentar, e se preocuparam muito pouco no envio dos missionários, aqueles que saem da zona de conforto e vão aos lugares mais inóspitos da terra levar a mensagem de salvação. Pouco se preocupou a igreja nesse quesito, apesar de que as igrejas experimentaram um crescimento vertiginoso econômico e financeiro. Eu olho para o passado e vejo que os Estados Unidos era o país que, os Estados Unidos e Inglaterra eram os países que mais enviavam missionários. E com isso, a nação cresceu, as igrejas cresceram, e quanto mais a prosperidade atingia esses países, essas nações, elas mais se afastavam da missão evangelizadora da igreja. E hoje os Estados Unidos experimentam uma decadência espiritual tamanha que preocupa o mundo crente. Não está sendo diferente no Brasil. Hoje, com o orçamento de uma única igreja, se mantém 10 missionários durante 10 anos. Essa é a nossa realidade nos dias de hoje. Lastimosamente, essa é a nossa triste realidade. Todas as igrejas que eu passei e que eu conheci eram, graças a Deus, igrejas missionárias. Inclusive a igreja onde eu me encontro atualmente é uma igreja missionária, tem essa preocupação de fazer cumprir o ID de Jesus. E com isso, essas igrejas por onde eu estive
e onde estou, os nossos pastores, presidentes, sempre tiveram essa preocupação e têm essa preocupação em fazer cumprir o ide imperativo do Senhor Jesus. Mas nós chegamos então ao final dessa lição e na conclusão eu vou ler aqui o que coloca o pastor Cláudio Honor nas suas considerações finais. Ele diz o seguinte: que a evangelização integral caracterize nossas igrejas nesses dias difíceis e trabalhosos. A crise que perturba o nosso país poderá não ser a última. Outras mais agudas poderão surgir, mas amparados pelo autor e consumador da nossa fé, não desanimemos, caminhemos de vitória em vitória, evangelizando e fazendo missões até que o Senhor venha nos buscar. São as palavras finais, as considerações finais do nosso comentarista desse trimestre, que é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Eu agradeço a sua atenção até aqui e me despeço, porque, como eu já disse na lição passada, na pré-aula passada, o senhor havia me tocado a fazer essas considerações de pré-aula nesse trimestre, porque era muito oportuno devido ao conteúdo da lição. Como nós tivemos atuação, eu e a minha família, tivemos atuação no Ministério Missionário, onde estivemos em outros países também, levando a palavra de Deus e abrindo igrejas e levantando trabalhos. Então fui tocado, impulsionado a fazer essa participação comentarista de pré-aula da revista desse trimestre. Eu quero agradecer a sua atenção. Quero também colocar à disposição, porque quando resolvi fazer essas pré-aulas, tinha sido consultado por algumas pessoas a respeito da possibilidade de comentar a lição através deste veículo de mídia. Algumas pessoas me procuraram e pediram para que eu pudesse exposicionar alguns pontos e ajudar no esclarecimento deles. Espero ter podido ajudar. Mais uma vez agradeço. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.